Olá pessoal, essa é a nossa aula 11, tema C. Vamos conversar um pouco sobre velocidade e vazão dos fluidos. A vazão Q é igual ao volume do fluido passando por um certo tempo t. Ou a vazão é a velocidade do fluido passando por uma área A. Então, temos aí a vazão, que pode ser em litros por segundo, litros por minuto, galões por minuto, metros cúbicos por segundo. O volume que está sendo escoado, litros, galões, metros cúbicos. O tempo em segundos, minutos, horas. A velocidade em centímetros por segundo, metros por minuto, polegadas por segundo. E a área em centímetros quadrados, metros quadrados, polegadas quadradas e assim por diante. Vamos fazer um exemplo mostrando o volume por tempo. Qual o tempo necessário para ocupar um volume de 160 centímetros cúbicos se a vazão é de 2 litros por minuto? Caso a vazão seja elevada para 4 litros por minuto, o que acontece com o tempo? Bom, essa segunda questão fica fácil de responder, não vamos nem fazer o cálculo, né? Você dobra a vazão, você diminui o tempo pela metade. A relação é direta. Então vamos fazer a primeira parte ali. Eu sei que o tempo vai ser o volume sobre a vazão. Então, ele tem 160 centímetros cúbicos dividido por 2 litros por minuto. Então, a gente pode fazer a conta, vai dar 80 centímetros cúbicos minuto por litro. Bom, são unidades que não estão se fechando, então a gente vai precisar fazer uma conversão de unidades. A gente poder, então, fechar o tempo em segundos, minutos, alguma coisa assim. Então, lembrando de uma relação aqui, eu sei que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, eu consigo cortar litro com litro. Então, a nossa relação ficou 80.000 centímetros cúbicos vezes minuto, dividido por metro cúbico. Oba, eu já tenho centímetro cúbico e metro cúbico. Eu tenho unidades de volume que vão ser cortadas, mas não estão diretamente ainda relacionadas. Preciso converter uma na outra. Eu lembro que 1 metro são 100 centímetros. Então, faço isso em um cubo. Então, vou ter, então, 80.000 centímetros cúbicos vezes minuto vezes metro cúbico, dividido por 1 milhão metros cúbicos, centímetros cúbicos. Corto centímetro cúbico com centímetro cúbico, metro cúbico com metro cúbico, ficou só com minuto. Corto os 4 zeros em cima e embaixo, eu tenho 0,08 minutos. Ficou um número ruim, né? Vou transformar em segundos. Eu sei que 60 segundos equivale a 1 minuto. Corto minuto com minuto, multiplica 0,08 por 60 e temos o nosso tempo de 4,8 segundos. É muito simples o que fazer o cálculo, né? O que pode ser necessário aqui é tomar muito cuidado com as conversões de unidades. Então, isso que eu quero chamar a atenção aqui. Muita atenção nas conversões de unidades. Você perde um zero aí, vai ter um valor 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Então, isso é complicado. Então, prestar atenção na conversão de unidades. Fazer o mesmo cálculo de uma outra forma um pouquinho diferente. Então, começamos igual. O tempo é o volume pela vazão. 160 centímetros cúbicos por 2 litros por minuto. 80 centímetros cúbicos por minuto, vezes, dividido por litro. Eu sei que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Então, é uma outra forma de converter. Antes foi 1000 litros é igual a 1 metro cúbico, e aqui 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Eu corto direto litro com litro, centímetro cúbico por centímetro cúbico, já chego naquele resultado de 0,08 minutos. Aí eu multiplico por 60 segundos, dividido por minuto, e vou ter a mesma resposta de 4,8 segundos. É prestar atenção nas unidades. Esse caso aqui não vai acontecer que eu vou mostrar, mas só para chamar a atenção, deixar para arredondar apenas a resposta final. Se é um exercício onde você tem o primeiro cálculo, o segundo cálculo, o terceiro, o quarto, a gente vai ver isso mais para frente, se for arredondando a primeira resposta e usar isso no segundo exercício, já vou ter um errinho acumulado. Eu arredondo a segunda resposta e jogo no terceiro exercício, mais um erro vai se acumulando, e assim por diante. Então, o ideal é você sempre usar o máximo número de casas decimais possíveis em cada cálculo e só arredonda a resposta. A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A. Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na Lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência.
Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual volume V dividido pelo tempo T. Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que, neste caso, a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos, demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam a velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. Excelente. Um exemplo de velocidade e área agora. Então, qual é a vazão de um fluido em litros por segundo através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando que sua velocidade é de 4 metros por segundo? Foi dado aí que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, temos que a vazão é igual a velocidade vezes a área. A velocidade foi dada em metros por segundo e a área foi dada em milímetros. Então, em vez de colocar milímetros, eu coloquei em metro. Então, eu vou correr a vírgula em 1, 2, 3 posições. Eu tenho 32 milímetros, 3,2 centímetros, 0,32 decímetros e 0,032 metros. Então, já coloquei direto em metros aí para facilitar nossos cálculos. Então, 4 metros vezes essa área pequenininha, teremos uma vazão de 0,0032 metros cúbicos por segundo. Mas está pedido lá em cima em litros por segundo. Então vamos fazer a conversão. Multiplica por 1000 litros por metro cúbico. Vou cortar o metro cúbico com o metro cúbico, vai sobrar segundos em litros. Então 3,2 litros por segundo. Então, novamente, chamar atenção para a conversão de unidades. Para prestar atenção, então, por exemplo, milímetro, decímetro, centímetro, metro ou polegada, vou tomar cuidado realmente com as unidades. Exemplo usando tanto a velocidade quanto a área e o tempo. Quantos minutos são consumidos para encher um tambor de 214 litros, sabendo que a velocidade de escoamento é de 0,3 metros por segundo e o diâmetro do tubo de alimentação é de 30 milímetros. Então vamos lá. Vazão é velocidade vezes a área. A velocidade foi dada, 0,3 metros por segundo. A área já estou calculando em metros, ou seja, o diâmetro de 30 milímetros já transformei em metros, 0,03, e multiplicando por 1000 litros por metro cúbico. Então a gente tem a vazão nossa de 0,21 litros por segundo. Bom, tendo essa vazão, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que o volume sobre o tempo dá a vazão. Pegando a equação, então, o tempo vai ser o volume sobre a vazão. O volume de 214 litros e a vazão de 0,21 litros por segundo. Então, o tempo nosso vai ser de 1014,22 segundos. Mas lá em cima está perguntando quantos minutos. Então, vamos converter isso para minutos. Então, 1 minuto são 60 segundos, vou dividir por 60. Eu tenho aqui quase 17 minutos para encher esse tambor. Então, se eu quero reduzir esse tempo, eu posso fazer o quê? Aumentar a velocidade, aumentar o diâmetro do tubo de alimentação. São duas variáveis que eu poderia usar para aumentar
a vazão e diminuído o tempo de enchimento. Bom, velocidade e vazão estão intimamente ligados. O que estamos vendo nessa figurinha? Tem uma vazão Q1 entrando nessa tubulação que diminui de diâmetro. Então, se eu pegar uma área 1 qualquer ali, eu vou ter uma velocidade 1 do fluido nesse diâmetro grande. E quando ele é passado pela diminuição de diâmetro, a velocidade tem que ser aumentada, porque a área ficou menor e a vazão Q2 é a mesma que Q1, ou seja, eu não estou criando nenhum lugar para sumir uma vazão. Se a vazão é a mesma, o fluido tem que ser mais rápido. Um exemplo mais clássico para ilustrar isso é uma mangueira que a gente está usando para lavar carro. Você abriu a sua torneira, tem uma vazão de X litros por minuto de água saindo e a mangueira está solta. A água sai com uma certa velocidade. Vou encher um balde, por exemplo, então eu uso a mangueira aberta assim. Aí eu quero esguichar a água no carro, eu aperto a boca da mangueira. Por que eu faço isso? Para diminuir a área por onde o fluido está passando. Observe que eu não estou mexendo na vazão da torneira, a vazão é a mesma. Mas quando eu diminuo a área apertando a mangueira, o fluido sai com mais velocidade, a água sai em esguicho. Por quê? Teve que correr mais para passar por um espaço menor. Então temos aqui que a velocidade é a vazão sobre a área. A gente já sabia disso. Então, um exemplo. A gente tem aqui a vazão 1 é de 1 litro por segundo. A área é de 10 centímetros quadrados e o volume então e a velocidade é de 1 metro por segundo. Se a minha área 2 for de 5 centímetros quadrados, qual seria a velocidade? Então vamos calcular. Os mesmos dados foram colocados aí em cima. Vazão é velocidade vezes área. Então eu sei que a vazão 1 é velocidade 1 vezes a área 1 e que a vazão 2 é velocidade 2 vezes a área 2. Mas eu sei que as duas vazões são as mesmas. O fluido não some do nada. Então você tem que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Substituindo os valores, mudando as posições, né? Tem que V1 vezes A1 dividido por A2. Então, substituindo os valores, 1 vezes 10 dividido por 5, a velocidade 2 vai ser o dobro, 2 metros por segundo, como a gente já imaginava. Só para a gente ilustrar realmente isso aqui. Velocidade de vazão, então a gente está vendo aqui uma tubulação, né, onde eu tenho um perfil de velocidade. Então, dentro das tubulações acontece isso aí. Então, o fluido que está percorrendo próximo às paredes está praticamente parado, né, e no meio da tubulação tem a velocidade máxima. Então aqui está organizadinho, bonitinho, então eu tenho esse perfil de velocidades. Então, se vocês vão lembrar das aulas de mecânica dos fluidos, tem o tal do número de Reynolds. Se ele for menor que 2000, eu tenho o tal do escoamento laminar. O que é o escoamento laminar? Em cada nível da minha tubulação, eu tenho uma velocidade de deslocamento. Então, se olhar o tubo de frente, né, pela área circular, se for um tubo circular, eu tenho no meio um cilindrinho com velocidade máxima, depois eu tenho um anel com uma outra velocidade um pouco menor, um outro anel com velocidade menor e assim sucessivamente. Você não tem anéis, na verdade, isso é tudo contínuo, eu tenho essa variação contínua de velocidade da borda para o centro. E quando o fluido escoa laminarmente, eles não trocam de nível, eles vão paralelamente o tempo todo. Isso é o ideal para os sistemas funcionarem muito bem. Um de Reynolds maior que 4000 já tem um escoamento turbulento que é extremamente caótico. As partículas de fluido vão trocando constantemente de níveis, mudando constantemente de velocidade. Isso torna tudo muito mais complicado. E entre 2000 e 4000 a gente tem a zona crítica ou zona de transição. Então, no nosso caso, na hidráulica, o escoamento laminar para o óleo hidráulico, ou seja, que o número de Reynolds depende das características do fluido, a gente vai ter que a velocidade para nós tem que ser menor ou igual a 6 metros por segundo. Um vídeo mostrando, tem aqui um escoamento laminar, ou seja, tem uma agulha no começo que vai liberar uma tinta, né, um corante preto, né, e a gente vai observar no comecinho do vídeo, o corante vai manter mais ou menos essa linha central. Está funcionando agora o vídeo. Está constante, a gente não vê uma alteração nenhuma, mas está mudando a velocidade do fluido. Então está começando a ficar bem bagunçado. Está acelerando mais o fluido, a vazão está aumentando, está ficando cada vez mais bagunçado. Já está na parte crítica. E agora ficando turbulento, cada vez mais turbulento. Ou seja, o fluido sai, já está todo misturado. E nos sistemas hidráulicos a gente não quer isso, a gente quer um escoamento laminar.
Outro efeito importante é a cavitação. O que acontece? Né? Quando você tem um estrangulamento na tubulação, vai ter um acréscimo de velocidade e pode ocorrer a turbulência e a queda de pressão. E esse efeito de cavitação é sempre muito danoso, muito nocivo. Né? Então aqui um exemplo, tubulação tem um estreitamento, aonde tem um estreitamento tem uma queda de pressão, dá para ver por essa linha vermelha. Então, antes e depois a pressão está mais ou menos estável, mas na parte onde tem o estreitamento, o estrangulamento, existe a queda de pressão, porque o fluido tem que se acelerar para passar pelo estreitamento. E essa queda de pressão faz com que aconteça o seguinte, o fluido tende a gerar bolhas. E essas bolhas, quando implodem, geram impactos mecânicos que vão estragando o material. Então, a queda de pressão é proporcional à velocidade do fluido. Então aqui tem um exemplo mostrando que a água, ou seja, em um ângulo de tubulação de 20 graus. Nessa imagem inicial, a gente vê que tem uma velocidade muito lenta, de 0,3 a 0,4 metros por segundo, e existe um pequeno descolamento das partículas de água na hora que eles vão fazer a mudança de ângulo. Então gera um pequeno vácuo ali. Esse vácuo então gera umas bolhas que vão se implodir depois. Aqui um movimento mais rápido, lembrando que isso aqui é a água, por isso que a velocidade está em 2 metros por segundo aqui, que está sendo considerado rápido, porque a densidade e a viscosidade são bem diferentes do óleo. A gente observa então que agora o descolamento é muito mais longo, demora bastante para o fluido, para as partículas do fluido retomarem a parede, acaba gerando uns vórtices, onde o fluido fica girando ali durante um tempo. Isso tudo então gera muitas bolhas e gera então essa tal de cavitação. Essas bolhas são criadas e depois elas implodem, gerando impactos mecânicos. Aqui é uma situação pior ainda, a tal da placa de orifícios, de novo a água, velocidade não muito alta, né, 1,4 metros por segundo. A gente observa do lado esquerdo a água se aproximando do furo e tendo que ser acelerada muito rapidamente para poder atravessar o orifício. Então observa que do lado direito existe uma área bastante enegrecida longe da placa, ou seja, que é uma espécie de um espaço ali. A gente pode fazer um paralelo com isso se fosse uma saída de show, saída de um jogo de futebol, as pessoas vindo mais ou menos lentamente em direção ao portão, e para as pessoas não serem esmagadas, ela tem que correr para atravessar logo o portão, porque tem gente vindo atrás. Né? Ou seja, então esse paralelo acaba dando uma ideia mais interessante. E quando a pessoa passa correndo, ela não quer colar na mureta do lado de fora, ela quer sair fora, vai embora. Né? Então você acaba gerando uma depressão após o orifício. E aqui os efeitos danosos dessa cavitação, ou seja, está vendo aí esse rotor, onde tem vários buracos na parede aqui. Então esses buracos aconteceram por causa de quê? Desgaste pelas microexplosões que acontecem quando as bolhas de ar se implodem. Um outro rotor de bomba, bem corroído, não é questão de corrosão química, né? Não é uma corrosão de oxidação, está oxidado, né? Mas não é isso o motivo dos danos. Aqui uma bomba de lóbulos, também bastante danificada. Aqui o eixo de um atuador linear, também bastante danificado. Aqui uma engrenagem, uma bomba de engrenagem, também cheia de danos. Ou seja, a cavitação é extremamente danosa, mesmo sendo componentes metálicos, de aço, né? Dentro de uma instalação hidráulica há pontos com diferentes seções transversais. Como existe em toda a parte a mesma vazão, a velocidade do fluido é maior nos pontos mais estreitos. Em casos onde a velocidade do fluxo está abaixo de 6 metros por segundo, o líquido escoa de forma constante, sendo mais rápido no centro do que nas paredes do tubo. Isto chama-se fluxo laminar. O ponto de estreitamento da seção transversal do tubo, denominado estrangulamento, aumenta a velocidade do fluxo. Isto provoca turbulência e queda na pressão. Quanto maior a velocidade do fluxo, menor a pressão. Nosso teste demonstra tal conceito com clareza. No tubinho do meio, acima do ponto de estreitamento, a coluna de água está mais baixa, portanto, aqui a pressão é menor. Em casos extremos, a pressão pode cair tanto que ocorre uma depressão. Então, formam-se bolhas de vapor de óleo que, ao passar por um estreitamento,
implodem causando ondas de choque e arrancando partículas do material no ponto de passagem. Esse efeito é denominado cavitação e ocasiona fadiga e danos ao material. Na prática, tal fenômeno ocorre principalmente na sucção das bombas, superfícies rebaixadas de componentes e em flancos internos nas válvulas, sempre onde os pontos de estreitamento são mais acentuados. Quando as bolhas são comprimidas, ocorre a elevação da temperatura ultrapassando 830 graus Celsius, o que pode provocar uma autoignição, o chamado efeito diesel. Isto produz danos ao sistema e causa o envelhecimento precoce do óleo hidráulico. O dimensionamento correto do sistema hidráulico elimina tais ocorrências negativas. Muito bem, ficamos entendendo mais um pouco sobre esse efeito de cavitação. Bom, vamos ver ele quebrando o fundo de uma garrafa. Então, esse efeito de cavitação é responsável por essa brincadeira que a gente vê por aí. Não só brincadeira, né? Aqui, por exemplo, uma competição, uma demonstração de Kung Fu, Judô, onde o camarada vai quebrar o fundo da garrafa. Uma garrafa com um pouco de água dentro, um pouco não, bastante água dentro. Se preparando. Vai bater com a palma da mão na boca da garrafa. Lá, o fundo da garrafa saiu. We're going to bust the bottom of this beer bottle out using air pressure by slapping the top of it. Bust the bottom out. Hurts. Ele não fez judô nem kung fu. Um profissional, meio oriental, né? Mas doeu a mão. If I were drunk, I'd smash it over my head. That's how that works. Muito bem, funciona. Mais um. Here's a neat little party trick for you next time you're out entertaining. All you need is a beer bottle and some water. Here's what you're gonna do. First and foremost, drink the contents of your bottle. Then fill it up to the neck with water. So after you filled the beer bottle up to just about the neck here, you're gonna want to take your offhand, in this case my left hand, wrap it around the neck of the bottle and give yourself a good little lip because you're gonna be hitting your hand right on top there and you don't want to be smacking your hand straight on the thing. Give yourself a little bit of a lip, grip it tight there, and place it right on your hip. Tá a pose, What hein? you don't want to do is slap the top of the bottle. That's not going to do anything. You need to drive downward from the shoulder so you get the maximum amount of force. This may take a few hard whacks, so be sure you remember the most important step of letting out a solid primal scream when you successfully do it. Like this. Yeah! As you can see, the bottom breaks out pretty cleanly. Here's why this works. The key principle behind this trick is that air is compressible while water is generally not. Striking your palm down around the opening rapidly compresses the air, exerting an instantaneous pressure on the water. This pressure is transferred to the bottom of the bottle and when great enough causes the bottom to break free from the sides. Reducing the volume of air inside the bottle by filling the space with water means less air compression is required to generate enough pressure to blow the bottom out. Bom, ele está falando que a pressão do ar está empurrando a água, mas será que é isso mesmo? Né? Vamos ver esse outro vídeo já mais profissional explicando como é que isso acontece. Estou falando que essa brincadeira usada em festas, né, para quebrar o fundo da garrafa, lá o cara bateu e realmente quebrou o fundo. Mas por que o fundo quebra? Vai gravar em super slow motion, mostrando o que acontece. É feita a batida e a água sobe. E depois ela explode embaixo. Por que está acontecendo isso? Né? Então, uma velocidade maior ainda, o cara vai dar um impacto com o martelinho e tem um acelerômetro ali. Ó. E esse foi o impacto da martelada. Então tem um movimento ali de velocidade e só depois tem a quebra. O que acontece? Né? A água sobe e gera uma espécie de um vácuo na parte do fundo da garrafa. Então esse vácuo vão ser pequenas microbolhas, várias bolinhas, e essas bolhas então vão explodir. Quando elas implodem,
gera esses impactos mecânicos que quebram o fundo da garrafa. Tem que ser feito com água, a garrafa vazia não funciona, né, porque não tem efeito de cavitação. Com água com gás, né, as bolhas de gás vão absorver o impacto, não vai acontecer nada, então tem que ser com água limpa, água pura. Então, de novo, lá, criou micropartículas e quando elas implodem, elas vão realmente quebrar o fundo da garrafa. Então, observe que não é um impacto mecânico lá em cima, senão quebraria o vidro lá em cima. Vou mostrar de novo, rapidamente, em slow motion. Está sem nenhuma bolha de ar embaixo. Criou as bolhas. Elas vão colapsar, vão implodir. Quando implodem, isso aqui sumiu as bolhas inclusive, onde justamente teve um impacto mecânico e estoura o vidro. Então o efeito de cavitação é o responsável por quebrar o fundo da garrafa. Ou seja, de novo, quando você movimenta muito rapidamente a garrafa para baixo, o líquido por inércia tende a ficar para cima, criando um vácuo embaixo. Criando esse vácuo, você cria pequenas bolhas. Essas bolhas, quando implodem, geram impactos mecânicos que estouram o vidro. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso tema C. Até o próximo.